já quase esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Boa noite a todos. Muito boa noite, gente. Então estamos juntos hoje mais uma vez. Não é? Que bom. Não é? Eu desejo a todos que tiverem familiares e amigos partindo desse período muita força, tá? Muita paz, resignação e serenidade. Aos meus amigos e entes também peço o amparo de Deus e dos espíritos amigos. Vamos lembrar que não é um adeus, tá? E sim um até logo. Hoje eu quero lhes dar uma rosa, tá? E que não se preocupem com os espinhos dessa rosa, porque são nossos educadores. Não é? Nossos educadores. A nossa conversa de agora, de hoje, é sobre a perfeição moral. Vamos estudar um pouco sobre as virtudes e vícios, tá bom? Vamos estudar um pouco sobre virtudes e vícios. Vamos estudar um pouco, então, sobre o quê? Sobre caridade, sobre orgulho, sobre egoísmo. E assim, para afastar o mal e acolher o bem, podemos começar por um procedimento, tá? Um pensamento, melhor dizendo, do nosso querido apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo, o cego de Damasco, esse mesmo. Ele dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma escolha entre virtudes e vícios. É uma escolha, não é? Portanto, que devemos ter muita atenção. Então, eu posso fazer qualquer coisa, mas não devo fazer qualquer coisa. Bom? E assim, gente, nós vamos fazer uma reflexão. Bom? Gostaram da música que ativou agora no início? Depois nós vamos ter mais. Tá legal? Vamos falar aqui agora sobre uma parábola do budismo. Buda, quando ainda não era Buda, quando ainda era o príncipe Siddhartha, e estava buscando a iluminação, portanto passando por privações para poder atingir essa iluminação, né? Ele estava lá no momento meditativo, quando de repente uma pomba assustada apareceu e pediu proteção a ele, né? Abrigo a ele. Então, Siddhartha deu proteção para essa pomba. E aí, logo depois dessa pomba, que estava protegida por ele, apareceu um gavião, pedindo a pomba como alimento para ele e para os filhos dele, tá? Da mamãe gavião. Eis que então o Buda não deu a pomba, ele deu um pequeno bife do seu braço. E não foi o suficiente. Imaginando como se fosse uma compensação, uma balança, ele deu outro bife, não foi suficiente, porque não houve um equilíbrio. E assim ele foi dando cada vez mais pedaços das pernas e dos braços dele, até que não era suficiente, não equilibrava lá no da balança, então ele se jogou por inteiro na balança. Nesse momento, o gavião se transformou no deus Nush. E esse deus, ele falou para Siddhartha: entendeu, Siddhartha, como se alcança a iluminação? Ou você se dá por inteiro, ou então não consegue nada, não consegue a iluminação. Tá? Ou você entra na balança, dando a sua alma,
levando a sério a sua proposta, ou só vai ficar tirando fatias de você, sentindo dor, sangrando, sofrendo sem necessidade. Assim, gente, nós temos que, se você continuar com essas mesmas atitudes, né, nós vamos lembrar dessa fábula budista, porque é exatamente isso que essa imagem que Jesus colocava muito bem para a gente, tá? Ensinamentos como esse, né? A sua crucificação, para que nós atingíssemos a nossa iluminação como nosso ensinamento. Muitos ainda não entenderam. Mas nós não devemos continuar com as atitudes que temos. Devemos o quê? Nos arrepender, nos transformar. Lembra? Metanoia. E essa conversão, essa transformação, tá? Se nós não nos dermos por inteiro, nós não tentarmos nos modificar, isso não vai acontecer. Se você não mudou sua forma de ver o mundo, não reviu seus preconceitos religiosos, políticos e de várias outras matizes, você vai continuar sofrendo e fazendo os outros sofrerem. Tá? Vai ser hipócrita, até com suas condutas, até com sua religião, tá? E por aí vai. E vai continuar tirando fatia do seu corpo, então, né? Assim como o príncipe Siddhartha, antes da iluminação, antes de transformar Buda. Então vai continuar sofrendo e não vai atingir a iluminação, no nosso caso hoje, progresso moral. Bom, nesse momento, nós vamos, gente, fazer nossa prece inicial, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Quem quiser também colocar a sua garrafinha d'água, né? Já deixa ela fechada para na prece final ela possa ser fluidificada. Bom, agradecemos, então, por mais esse encontro e pedimos que tudo transcorra bem durante o estudo. Pedimos a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores o amparo e a proteção. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos, então, agora falar mais um pouco sobre os vícios e as virtudes, né? Então, gente, como nós falamos, aproveitamos a reflexão como página inicial, né, budista, o que significa mudar? Mudar significa abolir o interesse pessoal. Tá? É um aprofundamento desse arrependimento, dessa metanoia. Então, mudar é desenvolver virtudes. Fazendo isso, sempre que praticamos a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Olha só. Eu coloquei o quadro para que vocês já possam acompanhar o resumo. Tá? E daqui a pouco eu volto. Não fique com saudades, não. Tá bom? Oi, pessoal do chat. Tá? Que eu ainda não tinha dado oi, né? Pessoal do chat, oi, desculpa. Então, vamos continuar aqui com o quadrinho, com a explanação. Bom, a mais meritória de todas as virtudes é a que está baseada na caridade mais desinteressada, que é aquela em que não penso em que vou ganhar o caminho do céu. Virtude, gente, é a disposição habitual para a prática do bem, tanto material quanto moral. Tem gente que faz a caridade pensando nesse caminho do céu, mas de uma forma que não deveria pensar, né? Porque pensa que quando faz caridade está ganhando pontos com Deus, ou para se livrar do umbral ou do inferno. Isso não é praticar virtude, gente. Não é. A gente muda, tá? Quando se vê diante de duas situações, então, né? É assim que nós somos, infelizmente. Quais são elas? Primeiro, na dor.
sofreu, né? A gente cansou de sofrer, não aguento mais sofrer, vou mudar. Ou então, menos pessoas ainda, infelizmente, no amor. Então a gente muda no amor, pelo amor, né? Ou pela dor. Tá? Às vezes uma coisa leva a outra. De qualquer forma, estamos sempre lutando contra vícios, principalmente quando dói. É que nem eu acabei de falar. Vícios são o quê? Hábitos ruins. O interesse pessoal é o sinal mais característico da imperfeição. Tá? E o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Pois o quê? Afinal de contas, dessa forma se vive, né, mais a vida material do que a vida espiritual. É o que nós fazemos ainda, infelizmente. Bom, por isso, os maiores vícios são o orgulho e o egoísmo. O orgulho é o excesso de autoestima e o egoísmo é o excesso do interesse pessoal. Tá? Vejam bem como se processa o orgulho, né, e o egoísmo. De todas as imperfeições humanas, gente, dizem os espíritos, tá, que a mais difícil de extirpar é o egoísmo, que é o apego excessivo a si mesmo. É muito amor, né, que a pessoa tem por ela mesma. E aí não sobra nada para ninguém, porque ela gasta tudo com ela, né? Essa concepção. Então, os espíritos dizem que tudo contribui para desenvolver nosso egoísmo. Tá? Todo o nosso aparato social está voltado para desenvolver o egoísmo. A nossa sociedade é uma sociedade que forma egoístas. Reparem, gente, o egoísmo ele se enfraquecerá pela predominância da vida moral, tá, sobre a vida material. Mas ainda há uma enorme predominância dessa vida material. Né? E como diz Emmanuel, a gente encarna e se afoga na carne. E você só sai do afogamento quando desencarna. Tá? No livro Depois da Morte, um dos grandes livros de Leon Denis, há um comentário sobre o orgulho. De todos os vícios, diz lá no livro, né, Leon Denis diz lá no livro Depois da Morte, de todos os vícios, o mais terrível é o orgulho. Por quê? Gente, ele causa guerras, tá? Ele causa discussões, brigas, né, em família, entre pais e filhos, entre amigos, separações de casais. Tá? Em situações, tudo isso, que não aceitam, principalmente, né, que a sua opinião não prevaleça. Né? É tudo uma questão de egoísmo e orgulho, desses vícios terríveis. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele diz ainda o quê? Que o egoísmo é o irmão do orgulho. Tá? E ele procede, olha só, das mesmas causas, sendo ambas as mais terríveis doenças da alma. O egoísmo é praticado quando acumulamos bens, por exemplo, né, incessantemente, sem fazer o bem. Tá? Quando cobiçamos a riqueza, se não for, né, pelo desejo de fazer o bem, por exemplo. Né? Ou mesmo que seja, cobiçar não é uma coisa boa, um sentimento bom. Quando estudamos os defeitos dos outros para criticar, né? Quando sondamos e divulgamos as chagas da sociedade e às vezes aumentamos ou até inventamos e distorcemos. E aí a gente divulga, né, esses exageros, divulga mensagens ruins pelos instrumentos tecnológicos que nós temos hoje, Facebook,
WhatsApp, Telegram, Instagram e por aí vai. Quando a gente estuda e divulga os efeitos dos outros, parece até que nós não temos nenhum. A gente critica o outro, fala do outro, mas nós somos, né? Muita gente chega e diz: eu não faço aquilo. Ou então diz: aquela palestra lá era muito boa, fulano tinha que assistir. Não. Se quem estava lá era você, é você que precisava assistir aquela palestra, aquele sermão do padre na missa. Por aí vai. Tantas formas que Deus, né, que a espiritualidade usa para poder tentar ajudar a gente a melhorar. Né? E pior ainda, né, quando um divulgador não pratica, não vivencia o que fala ou escreve. Pois, de certa forma, né, são pastores de ovelhas e influenciadores de multidão. Nisso, a minha carapuça aqui também serve. Tá bom? Então, esses atos de criticar para diminuir, para denegrir, para rebaixar, né? Tem tantas outras mazelas também que são feitas por orgulho, por egoísmo, né? Tudo isso, gente, é falta de caridade, é compromisso com a consciência má. Então, se queremos mudar, precisamos saber como surge qualquer vício, principalmente o orgulho e o egoísmo. E como deixar isso de lado, né? Mais importante ainda. Tudo que fizemos, o que fazemos, surge de um simples pensamento, que de simples não tem nada. Porque o pensamento por si só consome muita energia do nosso corpo, né? A partir do nosso córtex cerebral. Mas aí já é uma outra história. Só esbarrando aqui um pouquinho nisso. Então, esse pensamento que vai gerar uma emoção, que vai gerar, por conseguinte, uma ação e, finalmente, um resultado. Quando fazemos a mesma coisa inúmeras vezes, entramos num processo de automatismo cerebral e eliminamos o pensamento. Aí fica pior ainda. O cérebro entende que é uma programação mental. Isso se chama, né, programação mental. Um programa mental. Daí para frente, vamos agir sem consciência. Porque provocamos isso. Nós mesmos. Nós nos programamos, nós nos reprogramamos. E olha só. Então precisamos começar a eliminar esses hábitos ruins. Bom? O primeiro passo é ficar alerta e começar a pensar nisso. Tá? Desde vícios mais simples, digamos assim, né? Ligado à parte de alimentação, bebida e tudo mais, até os vícios morais mais complexos, os mínimos detalhes. Vamos começar a pensar para ficar consciente e eliminar. Então agora vamos ficar com mais um quadrinho. Eu já volto, gente, tá bom? Pessoal do chat, não fiquem preocupados. Já volto, tá bom? Mais um quadrinho sobre perfeição moral, virtude, vício, hábito, orgulho e egoísmo, para a gente poder enriquecer o nosso estudo. Bom, então quando você fizer isso, de ficar pensando para conter essas suas programações mentais e reverter, vamos ficar conscientes. E vamos começar a interromper essa programação mental, que às vezes já vem de outras vidas, outras encarnações, e já vem provocando muito problema para a gente. Chegou a hora de melhorar. De acordo com o espírito de Hahnemann, né, que inclusive ele foi o pai da homeopatia, né, ele escreve lá no Livro dos Espíritos, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então nós encarnamos para isso, tá bom? É para isso que nós nascemos e renascemos. Porque nós, gente, precisamos desconstruir vícios e construir virtudes. Precisamos desconstruir os nossos vícios, as nossas escolhas imaturas e construir as virtudes que nós precisamos para nos aprimorar e nos
tornarmos espíritos puros. Um dia nós vamos chegar lá. Segundo os espíritos, o homem, mediante esforços insignificantes, tá? Ele consegue domar suas tendências negativas. Olha que notícia boa. Não basta muito esforço, não, hein? Embora nós achamos que haja muito esforço. Então, podemos, por exemplo, parar de beber, parar de fumar, parar de brigar, parar de agredir, parar com rancor. Muito difícil, né? Parar com a tristeza, parar de ter medo de conseguir, né? Medo de conquistar coisas boas. E o esforço é quase nenhum, segundo os espíritos. Muita gente acha que virtude é só uma coisa de santos, né? São Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá, dos apóstolos de Jesus. Nada disso, gente. Nada disso. Tá? Para buscar a felicidade e resistir ao mal, devemos lembrar desse pensamento. Conhece-te a ti mesmo, do sábio Sócrates. Muitos de nós já ouvimos frases que são atribuídas a ele, tá? E essa frase, conhece-te a ti mesmo, que na verdade era uma frase que estava colocada lá no templo de Delfos, onde um amigo de Sócrates foi consultar lá com esse oráculo lá, né, o oráculo de Delfos, que era uma espécie de sacerdote. E ao perguntar quem era a pessoa mais sábia do mundo, o oráculo prontamente disse que era Sócrates. Tá? Olha, ao saber dessa notícia, Sócrates, ele disse, eu só sei que nada sei. Então, com essa frase, olha só a humildade, né? Sócrates quis dizer que ele estava aberto ao conhecimento, estava aberto para aprender, né? Que ele, Sócrates, sabia muito pouco a respeito das coisas e combatia as pessoas que achavam que detinham todo o conhecimento. Tá? Ele era um filósofo muito mais preocupado com as questões existenciais. Bom, hoje o chamaríamos, né, inclusive, de antropológico, ou seja, aquele que se preocupa muito mais com a essência humana. Agora, mudando de Sócrates para outra pessoa culta, muito iluminada, temos Santo Agostinho. Santo Agostinho nos deu uma boa receita, né? Quando ele disse, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Né? A receita de Santo Agostinho era o quê? Era praticar o exame de consciência e reflexões. Sempre quando? Sempre no final do dia. Né? Buscar responder se alguém teve motivo para se queixar, né? No caso dele, então no nosso caso de nós. Façamos então esse exame de consciência todo final do dia, antes de deitar, e vamos fazer a pergunta para nós mesmos, se alguém teve algum motivo nesse dia de se queixar de nós. Ele, Santo Agostinho, por sinal, né, uma curiosidade, ele ficou famoso porque ele era um hedonista. O que é um hedonista? Era uma pessoa dedicada ao prazer carnal. Até que, enfim, ele se converteu e mudou, se tornou o Santo Agostinho que nós conhecemos. Então, o primeiro passo, né, o primeiro que temos que refletir, tomar a consciência dos nossos vícios, nossos hábitos ruins, tá bom? Esse é o primeiro passo. Lembra? Vamos começar a ficar conscientes, vamos pensar. E vamos agora juntar com essa receita de Santo Agostinho. Diante de um arrastamento, de uma inclinação negativa, você precisa ter resistência voluntária. Quase que eu falei moral. Resistência voluntária, não deixa de ser. Por exemplo, quando não tem nenhuma câmera filmando, quando não tem ninguém por perto, ninguém olhando, e mesmo assim você resolve não fazer nada de errado. Né? Mas aí, gente, é aquilo. Nós, no Espiritismo, já acreditamos que sempre tem alguém olhando. Muitas são as testemunhas. Nada é feito escondido, porque o mundo espiritual está aí. Nós estamos imersos nele. Não adianta esconder nada. Tá? Todo mundo está vendo tudo.
pura ignorância. Você achar que esconde algo mesmo achando que está sozinho. Você não está sozinho. Bom, tem um monte de vícios, então, né, que ainda precisamos desconstruir. Tá? E um monte de virtudes que ainda precisamos construir. Precisamos desconstruir vícios e construir virtudes. Bom, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 173, cujo título é Zelo do Bem, Emmanuel fala uma frase lindíssima da primeira, ele lembra, né, da primeira epístola de Paulo, tá? Que diz assim, e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Como é que vou adquirir vícios se eu vou ser zeloso do bem? Devo me preocupar em zelar, em fazer cada vez mais o bem, praticando o bem e pondo, né, em Deus toda a nossa confiança. E assim nós vamos repelir as más tendências, tá? Os hábitos ruins, inclusive a influenciação dos mais espíritos, se nós dermos abertura, se nós abrirmos frequência para isso. Vigiai e orai sempre. Lembra? Jesus já nos disse isso. Bom, assim, gente, quem se aprofunda em sua religião, né, e qualquer religião, e no nosso caso, no estudo da doutrina espírita, amadurece muito no trato com a questão espiritual, a questão da progressão moral, dos vícios e das virtudes. E esse amadurecimento leva a uma perspectiva de vida futura. Então, eu alinho a minha vida atual com a minha vida futura. Tá? Eu construo hoje para usufruir amanhã. Eu vou mudar o meu presente, consequentemente o meu futuro também será melhor. A história, lembra, da colheita. Você planta o que quer, mas colhe o que plantar, não o que você quer. Bom, eu não devo colocar aquilo que é temporário, que é perecível, como principal escolha. Tá? Então, é ilusão buscar, acima de tudo, dinheiro, bens materiais, beleza, fama, tá? Cargos, status. Tem gente que constrói, né, ou tenta viver relacionamentos com companheiros e amigos e tudo mais, só baseado nisso. Não, gente. Ser bem-sucedido. Isso é ser bem-sucedido na visão de muitos. Não julgue as pessoas tomando com base essas coisas transitórias. Por favor. Tá? A sociedade está muito doente, muito intolerante, muito egoísta, muito materialista. Tá? Vivemos, infelizmente, num grande culto à vida material e sofremos levados a esquecer os valores e o interior de todos nós. Então, esse é o papel educativo das filosofias e mais ainda das religiões. Tá? Buscar a perfeição moral é praticar as bem-aventuranças. Quem se lembra das bem-aventuranças, quem se lembra do Sermão do Monte de Jesus. Tá? Que, por sua vez, né, essas bem-aventuranças são exemplos de atributos da pessoa que está a caminho da perfeição moral. Consiste em ser humilde, em ser resignado, ter um coração puro, ser manso, ser pacífico, tá? E ser misericordioso. O culto agora deve ser do espírito e não mais da matéria. Tá bom, gente? O culto deve ser do espírito e não mais o da matéria. Bom, sem as virtudes,
Não vamos resistir tanto às crises e pandemias que já nos atingem, quando as surpresas que já estão chegando nesse momento crítico de fim dos tempos, de transição planetária. Tá? Se você acompanhou tudo, tá? Todo o estudo de hoje e ficou preocupado, então, primeiro, comece a ser gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. Tá? Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. São as palavras lá, né, do filme Extraordinário. Por sinal, um filme muito bonito. Tá bom? E assim, né, não se esqueça de que o apóstolo Paulo disse que está preocupado com seus pecados, acha que não vou conseguir, eu estou todo errado. Tem amigos meus, né, que falam isso. Brando, caramba, você me passa um monte de coisa e tal. Então preste atenção, o apóstolo Paulo disse, o amor cobre uma multidão de pecados, gente. Tá bom? O amor cobre uma multidão de pecados. E assim, vamos para a nossa prece final. Tá? E nessa prece final, vamos fechar os nossos olhos. Quem colocou a água, vamos abrir a nossa garrafa de água para que ela possa ser fluidificada. E vamos pedir assim. Pedimos a Mestre Jesus e a nossos guias e mentores muita proteção. Pedimos amparo para todos que tiveram entes, familiares e amigos queridos desencarnados, principalmente em virtude dessa pandemia. Pedimos que os que partiram recebam o carinho e as nossas vibrações positivas. Pedimos fé e resignação para superar o momento difícil que estamos vivendo. Que Jesus e Mãe Santíssima nos dê o grande, consolador e protetor abraço de muito amor. Que assim seja, que Deus esteja conosco. Que assim seja, gente. E dessa forma, né, chegamos ao final de mais um estudo. Tá? Todos nós juntos, o pessoal do chat sempre aí, e nossos amigos participando, os nossos convidados, obrigado, tá? Por aceitar o convite e por dar a oportunidade, né, de escutar, de estudar com a gente. Agradecemos a Deus, então, a Deus, a Jesus e a toda a falange de espíritos que nos amparam. Tá? Obrigado pela companhia, pela atenção. Vamos nos cuidar, evitar sair de casa sem máscaras, lavar as mãos, vamos evitar aglomerações, tá? Vamos usar álcool gel, vamos usar sabonete, sabão, tá? Vamos ajudar também a quem precisa. Muito amparo e muita força para que os espíritos desencarnados, né? Força, tá? Para quem teve familiares desencarnados, também amigos desencarnados, tá? Para os doentes e seus familiares também, para as pessoas que estão passando outros tipos de dificuldades, né, que não são apenas de saúde durante essa quarentena, emprego e tudo mais. Gente, não deixe de se inscrever no canal, tá? No nosso canal BBM TV. Se inscrevam no canal e apertem aí o botão do like, tá bom? Curta aí o nosso vídeo, tá? Olha, boa noite, bom final de semana, estejam todos com Deus. Tchau, gente. Fiquem na paz, no amor, bom? E assim vamos nos despedindo. Tá? Vamos escutar mais um pouquinho da nossa música cativar. Letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. No deserto
entre